Seja bem-vindo a mais um podcast dedicado ao universo dos professores de educação física. Eu sou o Fábio, também professor de educação física e cofundador da Fit of Tomorrow, primeira marca de tênis barefoot do Brasil, mais conhecido como FOT, Ivan. Nossa missão aqui é trazer convidados relevantes para ajudar você, professor, na sua trajetória pessoal e profissional, né? Um crescimento nosso pessoal e profissional. Hoje temos um grande convidado, amigo nosso, de muitos anos. Muitos anos. Corria na praia junto, dividia a sala de musculação junto. Mais de 20 anos. Que mudou de vida, e eu acho que a história dele é extremamente interessante para todo mundo que está aí nesse mercado e que pensa em qualquer mudança. Temos aqui hoje o famoso Ivan, o garoto ligado no 220. Obrigado pelo convite, Fabinho. É um prazer enorme quando você falou a primeira vez, você me convidou. Poxa, prazer enorme poder compartilhar um pouquinho aí, né, da nossa experiência que a gente teve aí nesses anos, né, cara? Acho que a gente está há muitos anos ali. O Fábio também, a gente regula mais ou menos a idade, né? A gente poderia... Já estamos sendo considerados já os old school dessa galera, nova geração, se você pensar, né? Já somos aí o old school da educação física. Somos. E assim, realmente é uma profissão que... cara, eu sou muito, muito orgulhoso de falar que eu sou profissional de educação física. Não exerço mais hoje em dia pela mudança que eu fiz, mas é uma profissão bem bacana, assim. Por mais que tenha o nosso lado de ralação, mas é bem legal. Ivan, você já falou algumas coisas que a gente quer falar aí hoje, né? Uma delas é esse amor pela educação física, né, cara? Como é que isso começou pra gente? Pra gente dar um contexto de quem é o Ivan, pra quem não conhece o Ivan. Eu acho difícil alguém não conhecer o Ivan hoje em dia. Não, eu sou... Mas vamos dar um contexto disso aí. Cara, eu sou nascido e criado no Leblon, no bairro do Leblon, no Rio de Janeiro. Coisa ruim. Estudei em colégios muito tradicionais, estudei no São Bento e no Santo Agostinho. Quando eu fui fazer educação física, você já imagina, meu avô, que é procurador-geral da República, minha mãe engenheira nuclear, falou, que educação física? Pô, estudou no São Bento mesmo, sabe aquela coisa? Não, sempre fui ligado aos esportes, pratiquei muitos esportes na minha vida, até com federação, joguei tênis, vôlei, polo aquático e fiz karatê, comecei o karatê muito novo e depois fui pro jiu-jitsu, né, sou faixa preta dos dois. Sempre fui ligado ao esporte, falei, cara, educação física e tudo mais, e eu lembro que teve um preconceito. Eu acho que o preconceito era até maior, não sei, pelo menos na minha época ali, eu não vou fazer educação física e, cara, assim, uma satisfação enorme de ter feito isso e ter ficado praticamente mais de 20 anos trabalhando no ramo da educação física. A gente foi pro ramo do fitness, né, tanto eu quanto você, né, a gente foi pra área de fitness, de academia. Eu fui muito ali pra área de aulas coletivas, né, obviamente que o personal acaba encaixando, mas eu comecei no spinning em 2001. Ivan, professor de educação física, com uma oportunidade talvez não tão esperada assim, que veio rápido. Meio hobby ainda, né? Vamos meio dizer assim. Hobby. Tendo que, né, balançar um monte de pratinho por aí, qual todos. que vai cair. E aí, em algum momento, você deve ter chegado, cara, eu realmente quero fazer outra coisa da minha vida, né? Sim. E quando você lembra quando foi esse momento? Cara, eu acho que quando, assim, depois desse Mundial, a gente teve uma repercussão que eu não imaginava. Eu fui na Fátima Bernardi, Ana Maria Braga, fui na opção de coisa. O ano seguinte eu voltei pro campeonato. Ele tá aqui falando comigo, hein, gente? Aí. Eu voltei pro campeonato mundial no ano seguinte, já com uma produção, com uma equipe de filmagem. E a gente foi bicampeão mundial e fizemos uma matéria de 8 minutos Fantástico, bem grande. Essa foi a matéria mais significativa, porque o Fantástico, ainda mais naquela época, ainda tinha, né, as pessoas viam mais televisão, né? Hoje em dia eu sei que tá bem menor. Isso foi antes da pandemia ainda. Antes da pandemia. A gente vai chegar na pandemia, 2015, que eu te cortei. Tá. Estamos falando de 2015. Aí, cara, depois disso, começaram a vir marcas apoiadoras. As IDOG, apoiadoras. Nada que vinha significativamente. E aí a grana, propriamente dita, veio com o meu tricampeonato ou com tetra, agora eu não sei se foi 2016 ou 2017. E aí, cara, tiveram 2 patrocínios já que já me davam um respaldo, praticamente o que eu ganhava na educação física, na ralação. É lá, na época tinha uns 15 conto, assim, pra falar, né? Assim, mais ou menos isso, assim. Era isso, eu falei, caramba, tipo assim, já tem uma... Porra, e essa época que eu tive esse respaldo de grana, pô, eu tinha grana de educação física. Essa parada foi quando eu fui pro canal Off gravar e fiquei 75 dias no Havaí. Falei, quer saber, eu vou gravar, vou aproveitar, vou ficar por lá mesmo. Já tava meio que chutando o balde, entre aspas. Falou, cara, é isso que eu quero. Tava chutando o balde, mas tava escutando alguma coisa aí dentro, que sabia que tava vindo alguma coisa, e que se você não abrisse mão de algo, você não conseguiria chegar, talvez, no lugar mais à frente onde você tá hoje. Então, existe sim esse processo, né? Esse processo que a gente precisa, que as pessoas precisam entender, que é o processo difícil, né? Sim. Que hoje você vê o Ivan surfando, Family Dog, empreendedor, agência. Viajando. Maior agência do Brasil de pet, viajando, patrocínio. E não acontece da noite pro dia. Parece que é da noite pro dia, mas não é. Né? Se tem alguma coisa que, assim, que você perguntou, cara, você se arrepende de alguma coisa assim? Cara, eu acho que eu poderia ter feito essa transição um pouco antes. A gente falou um pouquinho disso aqui, quando as câmeras não estavam ligadas, né? Tipo, tem muita coisa na vida que quando eu faço,
deveria ter feito um pouco antes, né? E eu tenho certeza que tem muita gente falou um pouquinho disso para dar contexto à nossa conversa aqui, um pouquinho antes de ligar as câmeras, é que a gente estava falando que tem muita gente na educação física que quer fazer outra coisa que não. Sim, Eu vejo muita gente largar a educação física, mas eu vejo muita gente querendo empreender dentro da educação física, sim. só que nosso trabalho é muito time consuming, né? A gente tem que estar presente o tempo todo. Tem gente que não está fazendo isso e tem gente que está bombando com isso na internet, mas não é o normal. E parece ser o normal porque a gente só vê os casos de sucesso, mas os casos de sucesso tem milhões por aí. Claro. Então a nossa ideia aqui com você hoje é, obviamente, falar do teu sucesso, falar da tua história, falar de você, a pessoa Ivan, mas mostrar também os perrengues que você passou, né? Sim. Os medos que você teve, as dificuldades. Eu me lembro você falando, cara, vamos mudar para Búzios. Eu falei, Búzios? Por quê? Então assim, você sabe, você tá no Leblon, no Rio É, de Janeiro, por que você vai para sim. Búzios, né? Então acho interessante se a gente conseguir dar uma andada nisso aí para as pessoas entenderem que é possível, né? Que tem uma coisa ali dentro que a gente tem que seguir. É porque você largar o que você cara, largar o que você já tem é uma coisa complicada, assim, internamente. Você pensar, cara, você dá suas aulas ó, o Fábio tem 13 alunos de personal, tem uma agenda super lotada, né? Pô, você, cara, vou ter que abrir mão disso, mas para você abrir mão de uma coisa por outra que ainda é incerta, né? Porque ainda é incerta no Mas o que você momento. tem hoje é incerto também, esse é o grande problema, né? Sim, claro, claro. O que a Não, gente tem hoje é muito incerto também, a gente pensa, tem claro, uma falsa claro. ilusão de que o que a gente tem hoje é para sempre, e Por não isso que é, a né? gente busca a estabilidade. O que que eu busco hoje em dia? Eu continuo buscando, Fabinho, assim, incessantemente. É o que a gente fala sempre, eu tenho um sócio que é o sócio das nossas agências, tenho minha mulher que também é sócia, a gente fica buscando o quê? A nossa estabilidade. Na verdade, o que que todo mundo quer na vida? É uma estabilidade, é o tal do ganhar dinheiro dormindo, a gente fala um Uhum. pouco isso, sabe? Então, como é que eu vejo isso, Ivan? Eu vejo meu mindset está tendo que mudar um pouco e eu tô tendo dificuldade com isso. Uma coisa que eu queria entender de você, se você teve essa mudança no mindset. Porque o meu mindset hoje, em termos financeiros, quando a gente fala de dinheiro, eu trabalho, cobro, recebo pela minha hora, vou embora para casa, Uhum, pago minhas contas, junto um pouco e vivo minha vida. Quando você abre uma empresa e quando você tem que colocar dinheiro na frente, quando você tem que empreender, tem que uhum, investir, o nome já diz, né? Você está investindo. Você coloca o dinheiro ali e espera um retorno talvez muito mais à frente. É uma troca do agora pelo depois, né? Só que perfeito. o agora o dinheiro vale muito dinheiro, né? Não interessa, 10 mil, 15 mil, como você falou, 20 mil, 30, 40, 5. Hoje é muito dinheiro. Como é que é esse dinheiro, né? Você não ter esse dinheiro por agora e trocar por uma coisa que você sabe que vem lá na frente. Aí, como você falou, tem que abrir mão de alguma coisa, existe um sacrifício, existe um planejamento, mas existe uma Uhum. mudança de cabeça. Uma das coisas que me surpreendeu nesse momento agora é entender que apesar de você estar empreendendo com sucesso e indo bem, você ainda tem um pouco do mindset de que está buscando uma estabilidade. Sim. Quando você for empreender, essa estabilidade não vai existir nunca, né? Então, assim, foi interessante. Queria que você falasse um pouco mais sobre É, essa busca de estabilidade, essa busca de a estabilidade que busca das talvez. sim, eu acho que é o seguinte, cara, acho que assim, a busca da estabilidade hoje em dia que a gente fala muito, principalmente nas reuniões societárias, a gente tem a gente sempre fala muito. Coisa importante, hein, cara? Não, porque, cara, porque assim, é importante a gente tentar entender que hoje em dia, assim, a gente tem um cenário hoje em dia, a gente tem 3 agências. Tem uma agência PET, que é a Pet for Agents, tem uma agência de humanos, e tem uma agência voltada para o mercado, que é a Meta Zero, voltado para o mercado Web 3.0. Somos sócios de, de NFT, enfim, algumas coisas Uhum. relacionadas a isso também. Mas, assim, a gente tem os patrocínios, que hoje em dia também tem um respaldo financeiro bem legal, Uhum. mas a gente sabe que o patrocínio de uma hora para outra pode não acontecer. Pode. Pode, mês que é anual, né, normalmente. Ano que vem pode perder 1, 2, 3 patrocínios aí, cara, tipo assim, Tudo, reestruturamos tudo, não, sabe, sim, aquela mas, coisa? mas você pode perder o aluno amanhã também. Pode, Nossos alunos, né, para quem não sabe, no Leblon, no Rio de Janeiro, a galera viaja muito. muito. Então eu tenho aluno hoje, amanhã o cara fica um mês, 2 fora. Sim. Chega, fica uma semana e vai de 2, 3 novo. alunos ao mesmo tempo viajando, aquela coisa que a gente fica: Pois é, "Caramba", para quem tem 10, para quem tem 30, 25, 7 viajando ao mesmo tempo, é metade do salário foi embora. Então assim, cara, eu, Fábio, né, vou falar de mim, eu tô tentando mudar meu mindset nesse sentido de o dinheiro todo mês certinho para pagar a conta certinho para viver com o dinheiro que vai entrar ou que entrou e não ficar pensando numa coisa que é muito maior, mas que está muito mais distante e que eu tenho que conseguir enxergar esse processo. E nesse processo tem a forma como eu me relaciono com dinheiro, sabe? Isso para mim está muito claro que eu preciso E se a fazer. gente colocar um tópico aí também que eu acho que é a felicidade? Parte do processo, né? Como Assim, tudo. você tá bem, assim, porque assim, a gente conhece vários professores de educação física que estão ali na relação, mas, cara, os caras estão infelizes.
É. Estão infelizes. Ah, tem muita gente feliz também na relação. Tem muita gente feliz na relação, Tem. mas a gente também sabe que tem muita gente infeliz. Então, assim, na verdade, cara, assim, a partir do momento que eu vi que tinha a possibilidade de eu me dedicar num outro universo, numa coisa que eu estaria ligada aos animais, aos cachorros, na época era muito, né, cachorro, hoje em dia a gente tem até gatos, tem alguma coisa relacionada, mas assim, a gente, assim, quando eu tivesse a possibilidade de eu estar podendo compartilhar mais ainda da minha vida com um business que era com os cachorros, eu falei, caramba, tipo assim, isso acho que também deu um estalo na minha vida que, tipo assim, poxa, olha que loucura, tenho essa possibilidade, como é que eu posso tentar organizar, como é que eu conseguiria E organizar aí isso isso? começou quando você fez o programa no canal Off, que você já tinha algum dinheiro vindo, já tinha Sim, sido campeão 3, 4 vezes. Você sim, não, você e o Bono, vou falar que o é, Bono que foi campeão, tá? Porque a você. dupla, porque era tandem. É. E aí, beleza. Fiz a viagem, 70 dias. Eu lembro até, tá? Você indo Foi pra no essa Hawaii. viagem. É, porque eu voltei trabalhando. É. Aí entramos no lockdown. Aí você voltou e aí entrou no lockdown. Então Isso. meio que casou, né? Porque você, se não tivesse acontecido o lockdown, eu nem quero dizer que o lockdown foi uma coisa boa pra ninguém, obviamente, mas talvez foi o que te deu. No meu caso eu vou falar que não posso dizer que foi ruim, assim. Não foi ruim. Não foi ruim. Não, não foi ruim. No meu caso, eu montei uma empresa, né, que eu não conseguiria ter feito se eu estivesse trabalhando 12 horas por dia, de 6 da manhã a 8 da noite, como você falou, dando aula sem parar. Exatamente. Então, para mim também não foi ruim, mas eu entendo que é uma coisa que pode ter sido muito Não, ruim para muita não, gente. a gente não tá julgando, né, É, analisando dessa forma, mas assim, pessoalmente, assim, o mercado pet cresceu absurdamente, absurdamente. porque muita gente começou a adotar pet. O mercado digital também, porque as pessoas ficavam em casa, era digital para tudo que é lado. Uhum. Tantas aulas online, essas Sim. coisas começaram a acontecer direto. Então, assim, pra gente, a gente conseguiu ver nesse cenário uma oportunidade, e aí foi aí que a gente montou a agência, cara. Então a agência começou no lockdown, Começou um pouco antes do um lockdown. pouco antes do lockdown. E aí essa agência, qual era o foco da agência inicial? O foco da agência é o seguinte, eu me juntei com um cara, Pedro, que é um cara incrível, Pedro Farias, ele é neto do Roberto Farias, o falecido da indústria do cinema, Uhum. da família Reginaldo Farias, do Marcelo, enfim. E ele tem uma expertise muito grande na área Em de agenciamento, vamos dizer agenciamento. assim, num sentido geral. Cara, e eu comecei a me profissionalizar. Eu posso dizer que posso dizer isso pra você, o Bono foi o primeiro pet influenciador profissionalizado, vamos dizer assim, Uhum. profissional no quesito entregas, debriefing, tipo assim, tudo relacionado à parte digital. E as pessoas, as marcas começaram a ver de uma outra forma. Tipo, as marcas chegaram assim pra mim e falavam, cara, é o seguinte, um post 3 stories, aquela clássica, quanto é que é? Aí, cara, sentava os caras, mas vem cá, mas qual o objetivo da sua campanha? Uhum. O que você quer? Tipo assim, as pessoas, como assim? Tipo assim, o que você quer? Quero entender, o que você Como quer, é o que você que você quer consegue chegar? levar isso pro professor de educação física? Você acha que você consegue falar alguma coisa pro professor de educação Acho. física que Acho que esse profissionalismo é você entender cada vez mais os seus clientes, é você se profissionalizar na sua parte digital. Acho que a parte digital tem que ser muito profissionalizada. Hoje em dia eu vejo as redes sociais em si, isso faz muita diferença. Cara, e o estudo não para, né? A educação física eu vejo que o estudo não para, assim, aquela coisa, você tem que estar sempre entendendo. Mas eu acho que um entendimento maior da parte dos clientes, eu acho. Uhum. Você tem que entender, não só se ele quer desenvolver isso, aquilo, não, é um entendimento maior, sabe? De saúde, de bem-estar ou de objetivos, enfim. Eu acho que esse seria o caminho, assim, que eu fico vendo. Eu tenho amigos meus que estão nessa área. O Ricardinho é um deles, assim, é um cara que eu vejo como um parâmetro grande, assim, de profissional. Ricardinho me falou que pegou uma onda em Bali agora, Ele no o lugar que moleque para ele comer ele tinha que andar 15 quilômetros, cara. Eu falei, isso aí. Ricardinho, Ele gosta, ele gosta. passou da idade, Ricardinho. Ele conseguiu agora montar o que ele sempre quis. Ele consegue fazer viagens e fazer os atendimentos online. Ele conseguiu montar. Então, existem maneiras da gente viver que não são aquelas, Sim, ou que não é aquela que a gente vê todo dia na academia. sim, Eu falei isso contigo e falo com você assim, a gente fala muito de academia porque a academia é o que absorve a maioria dos professores de educação física que a gente conhece, né? sim. A gente conhece o gigante que está no futebol, mas se você olhar seus amigos que fizeram faculdade com você, as pessoas que você conhece da educação física, 95% pelo menos estão aí nas academias, né? Sim, É, exatamente. então, beleza. Então, a gente teve o Ivan Educação Física, o Ivan Fizemos a transição. conheceu o cachorro, fez a transição, começou a trabalhar, se juntou com o Pedro, montou uma agência, e nessa agência você começou a ver que não eram 3 posts, eram objetivos, e a gente Na tinha agência eu que... comecei a entender que, cara, tinha tantos, assim, deu um boom nos pet influencers, vamos dizer assim, em geral. E eu entendi que eu tinha uma reunião, eu via os pet influenciadores aumentando absurdo. Pô, tem pet influencer de 1,5 milhão de seguidores, de 1 milhão. E eu vi que eles não sabiam o que fazer, não sabiam nem como cobrar, o que cobrar, sabe aquela coisa? monetizar Não tudo sabiam isso. monetizar, não sabiam precificar o trabalho deles. Mas aí você acha que isso não... Como você fez com o Pedro, né? Aí eu fico me perguntando, eu como professor de educação física, se eu quisesse bombar na internet, eu realmente tenho que arrumar alguém
para me direcionar nisso tudo? É uma coisa que eu consigo sozinho aprender? Cara, eu acho que vai. Eu não conseguiria, assim. Eu nunca Sim. tive rede social. Você lembra que, É. assim, eu não podia. Eu ficava longe de rede social, de qualquer coisa relacionada. Eu nunca tive Facebook, antigamente o Orkut, então nunca tive nada disso. Fui montar um Instagram do Bono para colocar fotos do surf. Porque, pô, Uhum. Bono Surf Dog, cachorro que surfa, tinha umas fotos Sim, maneiríssimas e deu um boom, realmente foi crescendo. Teve a primeira série do canal Off, primeira temporada, que sim. explodiu e a gente aumentou o número significativo de seguidores. Enfim, tava dando um crescimento, né? Bacana na parte, mas nunca foi isso. E o Pedro chegou cara, falou: cara, é o seguinte. Organizou tudo isso. Organizou, falou: "Cara, é o seguinte, o que que a gente precisa entender? Como é que a gente precisa pegar esse teu Instagram e profissionalizar no quesito, assim, de entregas, de marcas, de conteúdo, orgânico, porque tem que ter, não adianta você só ter marca, marca, marca. Então existem regras, né, que a gente coloca aí nesse mercado digital, né, vamos dizer Uhum. assim. E ele, cara, ele veio com uma expertise muito grande, eu fui aprendendo. Cara, a primeira reunião minha lá das agências era: "Não, porque o pipeline comercial e o debriefing", eu falei: "Cara, não, que Então, nomenclatura é essa que esses caras estão falando, meu irmão?" Eu ficava olhando assim, falei: "Pô, que parada é essa, cara?" E aí pô, tinha uma coisa disso, aí eu sempre falei: "Pô, eu quero falar debriefing mesmo, eu tô louco pra falar um dia isso." E ele ficava rindo de mim. Então, assim, eu não sabia absolutamente nada, cara, e fui entendendo mais ou menos como é que funciona essa parte digital, né, esse mercado digital, das redes, cada um hoje em dia, cara, tem uma coisa diferente da outra. Um TikTok eu diria que é diferente do YouTube, você você tem está em que. todas as redes? Eu tô em todas as redes, na verdade. Eu e todos os nossos influenciadores. Cara, eu diria pra Então, você quando que eu falo você, eu falo, eh, família a Surf família Dog. Surf Dog, né, eu falo todo mundo. É, Acho que vocês andam hoje como uma marca só, ou eles são uma marca você só. então, na realidade, pegou uma marca que era um cachorro e uma pessoa, né. O Pedro teve grande ele chegou: "Cara, o Bônus Surf Dog é o cachorro que surfa, mas o Bônus Surf Dog tem um prazo de validade." Sim, então Então ele mesmo falou: "Cara, vamos assim, eu preciso da eu ia família chegar Surf nisso aí, é. Dog." A gente fez essa transição. Ele teve a E gente, a cara, família para o sempre. branding, cara, a gente mudou tudo, cara. A gente conseguiu montar e hoje em dia todo mundo fala da família, 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 família. E agora, há 4 meses atrás, chegou pra gente uma nova adepta da família, né, uma nova Uma gata. participante, uma gatinha preta que é a Cocada. Ela vai ter a rede social dela, ela vai ter a gente tá pegando o Bali, vai pegar a rede social do Bali e vai botar ela. Já fizemos essa transição, que o Uhum. Bali já tinha lá seus 40, 50 mil seguidores. Então, e ela também, assim, ela é um mercado diferente. E eu vou te falar, meu irmão, o que tem de gateiro, né? Mesmo que Uhum. eles chamam de cachorreiros, irmão, gateiro são muito, muito viciados na parada do gato, cara. É impressionante. E eu vou falar, a gente tem hoje em dia, num pet influencer nossa, um gato, cara, acho que é o boom. Acho que é o gato que mais fatura. Cara, a gente sempre assim, você falou muitas coisas que são muito provavelmente muito não novas para você, você está nessa há quanto tempo, Ivan? Da parte da agência e tudo É, mais, vai fazer 4 anos. 4 anos. Então você aprendeu muita coisa nesse tempo, né. E Bastante. normalmente a gente começa o podcast perguntando quais foram as 3 coisas que você aprendeu no último ano e que você pudesse dar referência de onde elas vieram, porque dividir conhecimento é interessante, né, aprender coisas novas é interessante, mas saber de onde elas vêm para que a gente possa buscar né, com as próprias mãos é interessante também. As pessoas às vezes têm dificuldade disso. Você me falou um monte de coisa que provavelmente é nova para você, mas Sim. vamos tentar focar em coisas que sejam mais pessoais, talvez? Assim, o que você, Ivan, aprendeu nos últimos 3 anos que tem feito diferença na tua vida, que você sabe que você quer levar para frente, hein? Ficou quieto pela primeira vez, gente. Eu vou falar, cara, eu acho que você ter metas e objetivos, você colocar metas e objetivos na sua vida, Uhum. você criar uma rotina é muito importante para você ter. E eu tô falando isso agora porque Você perdi provavelmente tinha, mas eu agora você perdi está minha prestando rotina. atenção Eu nela, perdi né? minha rotina. Eu tive um momento que eu perdi minha rotina. Cara, se eu quisesse acordar 9 horas da manhã, eu quando terminei, que eu entrei na parte da agência no início, eu já falei que eu não marcava nenhuma reunião antes de Ai, 9h30. você Porque foram saiu. tantos anos da minha vida tendo que acordar cedo obrigatório. Eu falei: "Meu irmão, não me bota reunião 8 horas da manhã nem que eu vou querer matar." Então, assim, teve essa mudança e eu descobri que, assim, a gente tem que colocar uma rotina de produção que você consiga conciliar a tua vida saudável, no caso, nossas atividades Uhum. físicas que a gente precisa, com os horários de trabalho, com as metas diárias. Assim, eu comecei a montar um cenário de agenda, junto com a pessoa que trabalha comigo. Assim, a gente tem na agência algumas pessoas e tem uma que é diretamente comigo, Uhum. que é a Aline. Então eu comecei a montar uma agenda diária, e era check, 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 check. Quantas coisas tinha para fazer no dia? 8. E dentre elas é acordar cedo, pedalar 30 quilômetros, correr, não sei o quê, ou dar um mergulho na praia, era coisa. Fazia trilha com os cachorros, Uhum. mas dentre elas tinha todas as partes de trabalho. E essa agenda, cara, achei que mudou bastante pra mim. Foi uma coisa que me fez crescer muito. Uhum. E fora isso, cara, as metas e objetivos que a gente vai ter aí, cara, não só na agência, como na minha parte profissional, enfim, pessoal, eu acho que a gente, os professores de educação física, vivem numa rotina pesada, muito.
que é muito controlada pelos outros, Sim, né? E aí, a partir do momento que você passa a ter tempo livre, você fica meio perdido, né? claro. Eu hoje tenho alguns dias que eu não dou mais aula para poder focar 100% na empresa ou fazer coisas assim como tá aqui com você hoje. E eu me lembro o primeiro dia que eu acordei, eu não sabia o que fazer, Eu te né? entendo, eu também. E aí como buscar essas coisas. É, é disso que você está falando? Sim, é É. você montar, você tentar utilizar o tempo que você nunca teve, é Uhum. um tempo, não vou falar De livre, forma produtiva, de né? forma E não ficar produtiva. aquela coisa largada lá Não. porque você quer ter tempo. Para isso, eu acho que é legal você ter esse planejamento e essa estruturação diária, pelo menos isso funcionou comigo. Uhum. Porque se deixa meio que, eu tenho que fazer isso, isso. Não, beleza, eu vou fazer. Cara, não. Sim, tem que acordar 6 horas da manhã porque eu tenho que pedalar 30 quilômetros. Senão eu não vou ter feito a primeira coisa do meu dia aqui, ó. Tá aqui, Uhum. ó. Tá aqui na minha agenda. E assim, e eu sei que esses 30 quilômetros ali depois, de eu dar um mergulho na praia às 8 horas da manhã com os meus cachorros, Uhum. quando você tá 9 horas da manhã para ter a primeira reunião, eu já tô outra pessoa. Eu sei Sim. tudo. Então, uma coisa meio que ligada na outra. Mas eu acho que essa estrutura para você montar a sua agenda, pelo menos, cara, foi uma coisa que para mim mudou bastante, assim, mudou bastante para pensar mais num futuro, entendeu? Pensar, cara, eu preciso atingir o objetivo que eu quero. Uhum. Cada um com o seu, né? O nosso objetivo do. Agora, você saiu da educação física, né, Ivan? Sim. Saiu. E aí é interessante agora, é um outro olhar seu de fora da educação física, se é que você tem esse olhar. O que que você vê para a educação física de hoje? Ou você. Eu vejo, eu acho que dos caminhos que eu viria é essa parte das redes sociais, Uhum. essa parte do digital. Alguma coisa relacionada com online, que já está acontecendo, obviamente que a pandemia deu o boom, Uhum. hoje em dia diminuiu, né, depois deu uma voltada ali para o antes, mas ainda tem muita coisa que acaba você tendo essa possibilidade, eu vejo isso dessa forma. E cara, você tentar de alguma forma, sei lá, entender o teu cliente de uma outra maneira, sei lá, eu acho que não só, a parte física, estética, seja lá o que for, você tentar entender A gente saiu um pouco de ciência e começou a humanizar um pouco mais, né? bastante, bastante, Isso é importante, né? bastante. Eu acho que isso é interessantíssimo. Assim, normalmente a gente tem uma introdução que é muito completa sua. Eu não fiz nenhuma, mas eu acho que você falou tudo de você, né? Acho que não faltou nada, mas ainda vamos ver se vai faltar alguma coisa. Eu vou falar mais alguma coisa aqui. A gente tem duas perguntas que não podem faltar. Uma dessa, e eu tirei essa, assim, o Charles Poliquin, eu sempre falo isso aqui, que é uma referência à educação física, ele sempre falou, se eu entrar num papo onde a pessoa não aprendeu 3 coisas no último ano, eu não quero ter esse papo com a pessoa. Então por isso que eu começo com essa pergunta. Mas como eu queria saber um monte de coisa de você, ela não foi importante para mim, tá? Mas a segunda que a gente faz é sobre memórias, né? Você já falou de algumas, mas existe alguma memória sua descalço? Você deve ter muitas, porque você surfa, né? Praia, mas é muito importante, assim, pra gente, como marca, eh, essa conexão, memória, pé descalço, natureza, atividade física e essa conexão. Então a gente pergunta muito quais são as suas memórias de pé descalço. Se você tem uma que te marcou muito, por quê? Eu tenho uma. No Havaí, a gente foi fazer uma trilha para uma cachoeira que se chama Sacred Falls. É uma cachoeira até que, na teoria, ela fica fechada. E eu fui com uma havaiana de lá, aquelas havaianas de lá, arrebentou. E eu fiz a trilha toda descalço. Só que assim, na volta, a gente pega um caminho de mais ou menos uns 2 quilômetros de umas pedrinhas, praticamente impossível andar. Então eu tentava andar pela grama e andava assim, eu dava 3, 4 passos e parava e falava: "Cara, eu não vou conseguir, o meu pé eu não vou conseguir, não vou conseguir chegar lá". Eu falei: "Cara, eu Aham. não vou conseguir". E aí, cara, eu tentava pegar a sandália que estava arrebentada, botar para ver se eu escorregava assim para andar e não conseguia. Então, assim, foi assim, eu nunca mais esqueci. Eu falei: "Caramba, aí, isso aqui, que isso? Eu daria qualquer dinheiro do mundo, brother. Pra ter Se um você, desse na se hora. você me tá ali comigo, falando, ó, tô vendendo. Se eu tivesse numa esquina ali, eu falei, quanto, meu? Quanto de dólar que você quer que eu. Que assim, realmente me marcou essa parte do descalço e com certeza teria sido um sonho. Isso aí, Uhum. um sonho. Estava pensando aqui na indústria de alimentos para cachorro, né? Eu não sei se você é o especialista ou nutricionista de cachorro, você deve ter vivido muito isso, saber muito. Conheço alguma coisa. A gente tem algumas, eh, eu tenho alguns mitos e verdades que contam por aí sobre ração e Cancerígeno, comida natural, né? sim. Qual é a sua visão nisso aí? Seguinte, a AI, né, que eles chamam, né, a AN, né, a alimentação natural hoje em dia, eu acho muito boa, muito. Hoje em dia desenvolveu bastante. Você diz comprada por uma empresa que faz isso, não feita em Não, casa. as empresas pode ser feito em casa também, mas o feito em casa é uma coisa que vai dar trabalho, assim, para mim Uhum. nunca foi uma coisa que fosse viável, porque por causa das minhas viagens. Não tinha como eu viajar, tá no Havaí, tá na Califórnia, tá em todos os lugares que eu ia e ter que fazer, pô, frango,
não sei o quê, sabe? Para botar em compotas assim, que nem tem uns amigos meus que fazem, né? E colocam uma semana. Então é um cenário que assim, era inviável. Mas hoje em dia, cara, eu vou te falar, não só a indústria das rações tá muito desenvolvido, mudou muito, cara, mudou muito, 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 muito. Então essa parte do cancerígeno, que a ração dá câncer, assim, isso é mito, cara. Isso é mito. Isso é mito. Isso é mito, Então sabe? isso é mais um dos mitos que a gente quis É mais um dos quebrar mitos. É aqui. claro que a alimentação natural é excelente. Eu diria que é melhor que a ração, pelo fato de você ter mais, né, uma propriedade maior de variações ali. Existe diferença entre raças, por exemplo, que se adaptam mais a certos tipos de comida do que outras? Existem raças mais alérgicas, que O precisam meu é bem alérgico. que precisam de um tipo de até de ração, que é uma ração antialérgica, que existe, e provavelmente ele tem ali de alguns... Hipo, não sei o que. Isso, hipoalergênicas. Hipoalergênicas hoje em dia são rações muito em cachorros que são alérgicos, que é comum. Cara, existem as rações com uma caloria mais baixa, para você poder, né, diminuir peso. Isso aí, cara, é utilizado pra caramba hoje em dia em processos ali de emagrecimento. Que se a gente voltar para educação física, é a gente tentar ficar dando comida diet para as pessoas, quando na verdade devíamos estar comendo direito e fazendo mais atividade Comendo física, bem, né? exatamente. Então, Mas eu falo isso para as pessoas. Eu falo isso principalmente para quem são os pais de pet ali da vida. Sim. Eu falo, gente, eu como educador físico, é uma balança, galera. É alimentação e atividade física. Você tem que tentar achar o balance desses dois aí. Não adianta você só querer, né? Porque as pessoas não fazem atividade física com os cachorros, não gastam a energia necessária dos cachorros, como eu falei anteriormente. Então, cara, a gente bate muito nessa tecla. Mas a alimentação hoje em dia, cara, desenvolveu muito. De, sei lá, pensando aqui no bônus, assim, uns 5, 8 anos para cá. Melhorou muito. Melhorou muito. Muito, muito. Os cachorros. Assim, Tá aumentando a longevidade dos cachorros, né? Eles estão ficando mais. Sim. Você tem estatística disso? Aí, cara, eu vi um tempo atrás, eu não vou te dar números exatos, mas teve um momento que significativo. Próximo de 2 anos, eu acho, dos últimos, não sei se dos 10 Os cachorros estão vivendo 2 anos a mais. De 10 a 15, eu não sei, 10 a 15 anos atrás, eu não sei exatamente, mas aumentou para 2 anos a mais. Ivan, a gente já está chegando no final. Show. Tá? Queria agradecer a sua presença, né? Falar sobre tudo que a gente precisa aprender aí sobre pets, as suas aventuras. Tenho certeza que as pessoas já te acompanham por aí, tá bem grande o negócio, que devem saber muito do Bono e devem saber muito de você já. Talvez a gente possa trazer alguma coisa que não seja tão comum como seu pai. A gente dá um desse para quem vem, para saber se tiver no... Pô, gostei, hein? Se tiver no Havaí, não terá problema. Gostei, hein? Gostei. Tá legal? Pô, prazerzaço, cara. Prazer enorme. A gente já viu a respeito disso aqui. Pô, isso aqui é incrível. Lá pra Búzios, então, cara... Quero ver você usando, me dando feedback pra a gente possa crescer isso aí, tá? Com o maior prazer. Cara, queria agradecer muito, é só o que eu tenho a dizer. A gente está começando nesse processo, você já está mais acostumado com isso que a gente. Quem sabe a gente no futuro possa voltar e fazer de uma forma até melhor, tá? Não sei se ficou faltando alguma coisa. A gente sempre deixa um espaço para que você possa falar dos seus projetos. Se você quiser falar Instagram, arrobas e tudo mais, que você peça para as pessoas curtirem, te acompanharem. Eu acho que nem precisa, quem precisa disso é a gente, então, por favor, curta a gente. É verdade. Agora a gente vai. Né? Vai lá, clica, manda um amigo, professor de educação física, Sim. Ivan, que é lenda da educação física, né? Amigo de 20 anos. Cara, prazerzaço ter tido você aqui. Obrigado por ter vindo de Búzios só para falar com a gente, tá? É isso. Mas, pô, parabéns pelo projeto. Tá incrível. Eu vou te falar que a estrutura de vocês está muito bacana. O seu projeto você tinha me passado inicialmente. Com certeza vai ser o maior prazer te dar esse feedback. E eu vou utilizar, eu vou botar mesmo a prova. E, cara, o que precisar da gente, pode ter certeza. A galera da educação física, vejam, entendam, percebam, né, o que vocês possam fazer para melhorar. E, cara, pode contar com a gente. Nosso arroba família Surfdog, da nossa família. Já temos projetinho aí novos de viagem. Temos um projeto, de repente, da 3ª temporada. Estamos começando a conversar a respeito disso. Isso é onde? No canal Off. No canal Off. Ainda no canal Off? Estamos vendo isso. E agora vamos entrar numa viagem área de YouTube. Longa ou curta? Não, mais próximo aqui. Eu quero alguma coisa mais próxima. De repente, um projetinho da Pororoca ali com a Cacau. Estamos vendo ali. E, cara, a ideia é isso aí. É montar, se Deus quiser, aí um surf range para poder receber essas crianças ali que... Quero passar lá. Quero ver como é que tá isso, tá? É isso, irmão. Obrigado, querido. Um abraço. Vamos!